aí pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Renato Crovella e você está no Por Aí Vai, o podcast onde pensamentos ganham voz e sentimentos. E no episódio de hoje vamos falar do que está rolando nos streamings, no cinema e também um assunto que está dividindo a internet. E pra ser sincero, assim, não tem nada a ver com os outros temas do episódio, mas eu achei necessário trazer, já que eu cobri outros eventos relacionados, então nada mais do que justo, né, eu trazer também essa notícia que talvez encerre esse assunto por aqui. Não sei, vamos tá observando, né? Então, hoje o episódio tá bem diverso, tá? Eu quero falar de Wicked for Good, que eu assisti na sexta-feira passada. Quero falar de Corrida das Blogueiras, que tá ganhando a internet, né? Pelo menos aí na nossa bolha. E também sobre a prisão do Bolsonaro. No momento, vai com tudo. Obviamente, eu não podia falar de outra coisa, senão a série do momento. Se você não sabe do que eu tô falando, provavelmente você vive em outra dimensão, sabe? Tipo, mundo invertido? Não sei. Vamos descobrir. No momento, vai com tudo. Sem mais delongas, bora pro episódio? Bora lá! Wicked for Good. Gente, eu preciso comentar sobre o filme Wicked for Good, que eu assisti na última sexta-feira, né, que é a parte 2 de Wicked. A parte 1 foi lançada em novembro do ano passado, então um ano depois a gente foi aí agraciado com a parte 2, que eu sei que divide muitas opiniões. Tem gente que fala que é melhor que a primeira, tem gente que fala que é pior que a primeira, tem gente que gosta mais das músicas da primeira parte, tem gente que gosta mais da segunda parte, enfim. Eu sei que existe muito debate em cima disso, então eu vim aqui dar os meus 10 centavos de contribuição para essa discussão, tá? Mas antes de falar do filme em si, eu queria aqui, deixar um reconhecimento público às pessoas que estavam na sessão do cinema que eu assisti. Foi a sessão assim, mais tranquila que eu tive no cinema em anos. Tá bem difícil assim, de eu querer ir pro cinema, porque parece que as pessoas não têm mais educação para assistir coisa em público, né? Seja teatro, seja cinema, enfim. Eu tenho preferido não assistir nessas coisas assim, porque a galera tá se passando, sabe? É celular o tempo todo, é gente gritando, é gente comentando enquanto você tá ali prestando atenção no negócio, enfim. Tá bem difícil, né, essa questão do público consumindo essas coisas. Já vi várias pessoas, né, que fazem análise sobre isso, falando que talvez essa coisa do celular, né, do imediatismo tenha a ver com isso, enfim. Quero saber a opinião de vocês, mas assim, eu fiquei muito feliz que nessa sessão tinha um carinha ali que estava na fileira da frente da minha, que ficava toda hora gravando o filme, tirando foto, enfim, postando nos stories, mas não me incomodou, sabe? Principalmente porque eu tava esperando coisas muito piores, principalmente considerando que na parte 1, gente, nossa, vocês não sabem o inferno que foi a parte 1. Tinha uma galerinha ali, provavelmente adolescente, que, nossa, eles causaram os primeiros 40 minutos do filme, assim, nossa, mas demais, assim, sabe? Infernizaram, até que felizmente uma hora uma moça lá se irritou com eles, deu um fecho na molecada e eles acabaram, não sei se ficando com vergonha, ou enfim, com medo, ou se foram expulsos, não sei o que rolou, sei que eles pegaram e saíram de fininho, e aí deu pra assistir o filme numa boa. Mas enquanto eles não saíram de lá, foi um inferno. Talvez por isso até que eu não tenha tanto apego, assim, à parte 1 como eu tive com a parte 2. Na minha opinião, a parte 2 é a melhor parte. Eu gostei muito mais das músicas da parte 2 do que da parte 1. E assim, gente, tudo que eu vou falar aqui não é desmerecendo a parte 1, não é diminuindo a parte 1, tá? Eu amo a parte 1 também, mas em comparação com a parte 2, eu achei que ficou um pouco menos, né? Também acho um pouco injusto comparar as duas partes, porque pelo menos na minha visão, a parte 1 ela é mais divertida, ela é mais alto astral, e a parte 2 já é mais dramática, já tem um outro ritmo, enfim. Então acho que são propostas diferentes. Não consigo ver muito o que a galera fala, que a parte 1 é mais Elphaba e a parte 2 é mais Glinda. Pra mim as duas aparecem bastante em ambas as partes, então não sinto essa diferença. Inclusive, acho que a parte 2 tem muito da Elphaba, né? Um dos melhores momentos é No Good Deed. É a música auge e é da Elphaba, então, assim, pra mim não tem cabimento dizer que a parte 2 é da Glinda, tá? Porque eu acho que a Elphaba brilhou muito nessa segunda parte. Inclusive, uma das músicas dessa segunda parte, que, pelo que eu entendi, não existe no musical, né? Uma música original do filme, é a No Place Like Home. E eu sei que tem muita gente criticando essa música, fala que ela é desnecessária, fala que talvez, né, ela pudesse ser substituída por alguma outra pro Fiyero e tal. Mas eu vou defender essa música porque
como uma pessoa que já viveu como imigrante, essa música, assim, me debulhou em lágrimas, tá? Eu achei a música muito bonita, eu achei muito sensível, eu achei gostosa de ouvir, né? A Cynthia Erivo arrasa com os vocais dela, a Ariana também. Então, assim, essa música No Place Like Home, pra mim, é uma das minhas favoritas. No Good Deed é muito boa, eu amo também, tô ouvindo no repeat, inclusive. The Girl in the Bubble, ou The Woman in the Bubble, não lembro exatamente qual que é o título da Glinda. Eu gostei também, mas eu concordo que não é uma música marcante. Então, é boa, mas não é tão marcante. E a última, né, não tem nem o que dizer, For Good. Nossa, amo, 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 amo. Tô viciado nessa música também. Glenda e Cynthia Erivo arrasaram, a produção do filme arrasou, enfim. Gente, só elogios pra esse filme, tá? Eu entendo também que a parte 2 tem muita coisa pra resolver e acaba ficando um pouco mais distante, assim. Eu confesso que eu esperava me emocionar mais com essa segunda parte, visto que na primeira eu saí do filme muito encantado, saí muito. é, Assim, tipo, eu queria consumir o Wicked de tudo que é forma, sabe? Quando eu saí da parte um. E na parte 2 eu saí um pouco mais pressão baixa, digamos assim. Mas, enfim, entendo que é porque foi tudo muito rápido, teve muita coisa pra processar e eu acho que não deu tempo ali de quando eu saí do cinema de processar tudo aquilo, né? Eu até comentei com a minha melhor amiga, né? Mandei mensagem pra ela enquanto eu tava no caminho pra casa, que eu saí muito emocionado. Eu não vi a hora de chegar em casa porque eu sentia que precisava chorar, precisava escrever, precisava, sabe, botar pra fora o que eu tava sentindo. Mas aí, como não consegui, porque até chegar, né, se trocar, tomar banho, essas coisas todas, acabei perdendo um pouco o momentum, né? Eu perdi um pouco esse impulso de me emocionar, né? Enquanto isso durou por mais tempo. Mas aí eu entendi que é justamente porque o filme traz muitas coisas com as quais eu me conectei, né? Toda a crítica que o filme traz, essa questão do No Place Like Home me pegou bastante, né? Me fez refletir sobre muita coisa, assim, em relação a me mudar de novo. Enfim, muitas questões do filme que pra mim pareciam que não tinham me afetado tanto na hora, né? Horas depois do filme. Mas eu assisti na sexta, né? E aí no domingo isso veio com força, assim, sabe? Acho que meu cérebro processou tudo que precisava processar. E aí eu me senti super inspirado, comecei a mudar alguns hábitos, sabe? Instaurei coisas novas na minha vida. Então, assim, achei o filme maravilhoso. Vou defender com unhas e dentes. Dou 5 estrelas pra ele facilmente. A Elphaba é incrível, não tenho o que dizer. A Ariana, a mesma coisa, né? Então, Cynthia Erivo e Elphaba, incríveis. O Fiero, que é o Jonathan Bailey, um sabor, não é mesmo? Queria um príncipe daquele. E assim, não vou comentar spoilers aqui, né? Mas eu queria trazer em algum episódio no futuro uma análise com spoilers. Não sei se vocês querem isso, porque eu imagino que já tenha bastante criador de conteúdo falando sobre isso e tal. Mas se vocês quiserem saber a minha opinião sobre a narrativa do filme, sobre os personagens, né, o desenvolvimento deles, comenta aí que eu vou, se tiver bastante comentário, posso trazer aí esse conteúdo agora em dezembro, tá bom? Agora vamos falar de outra coisa que tá ganhando na internet? Bora lá! Corrida das blogueiras. Gente, eu preciso comentar sobre a 7ª temporada, né, do Corrida das Blogueiras, que tá rolando lá na Dia TV. O Corrida das Blogueiras, para quem não conhece, é um reality show idealizado pelo Diva Depressão, o Edu e o Fi. Inclusive, um beijo, divos. Com a Dia TV, então eles estão aí produzindo esse reality que já tá na 7ª temporada. A última temporada foi, assim, a maior e mais icônica de todas, na minha opinião, que foi a temporada All Stars. E eu confesso que eu demorei para me apegar a essa 7ª temporada. Eu tava quase desistindo de acompanhar o reality, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso lá pra frente, tá? Agora eu quero falar um pouco mais da temporada em si. A gente tá no 5º episódio, tá? No momento de gravação desse podcast. E as coisas estão bastante aceleradas, tá? Como eu comentei, o começo da temporada foi um pouco mais morno, foi um pouco mais devagar, mas agora o bicho tá pegando. E principalmente pegando do lado de fora do reality, tá? Estão rolando várias polêmicas. Tem se discutido muito sobre as personalidades que estão no reality. Tem gente que acha que eles não estão entregando nada, tem gente que acha que eles estão entregando tudo. Tem gente que concorda que eles não entregam em determinados pontos, mas entregam em outros. A internet está meio dividida, mas não dá para negar que é um sucesso, justamente porque tem muita gente falando, tem muita gente criando conteúdo em cima, então isso é uma marcação clara de um sucesso, né, gente? Porque se não fosse sucesso, ninguém estaria falando. Então, antes de qualquer coisa que eu vou comentar aqui, eu queria deixar isso bem claro.
Agora, minha opinião sobre o reality, tá? E aí eu acho que eu posso expandir isso para qualquer reality. Eu tenho um pouco de preguiça. Eu sempre fui muito fã de reality. Quando eu era mais novo, eu era viciado em BBB, por exemplo. Eu assistia todas as temporadas, tal, e comentava, e xingava no Twitter, e não sei o que, e tal. Aí dei uma afastada, né? Peguei um bodezinho de reality. E aí, recentemente, comecei a voltar e assistir alguns realities, assisti o BBB esse ano, me arrependo horrores, né? Mas assisti. E Corrida das Blogueiras, né? Que foi talvez um dos motivos de eu ter voltado a assistir reality. Eu comecei a assistir pela quarta temporada, e aí já emendei com a quinta, mas eu não assisti elas ao vivo, né? Então a sexta temporada foi a primeira temporada que eu assisti de fato ao vivo, e essa está sendo a segunda temporada que eu tô acompanhando junto com o pessoal. E assim, gente, aí eu entendi por que eu peguei bode de reality, tá? Não vou entrar em detalhes aqui dos personagens, né, das narrativas que estão rolando lá dentro, mas basicamente o que acontece porque também, né, contextualizando vocês, o Corrida das Blogueiras ele é um reality de talento, digamos assim. Então, os participantes são submetidos a algumas provas relacionadas ao mundo da blogueiragem, digamos assim. E aí, conforme você vai ganhando provas, você vai tendo benefícios, né? Quem vai mal nas provas vai para o chamado flop, que é a eliminação, ou que seria o paredão do BBB, por exemplo. E aí vai rolando o reality, né? Então, cada semana alguém supostamente é eliminado e toda semana tem um vencedor, enfim, por aí vai. As tretas que rolaram no começo eu achava muito forçadas, né? Os participantes também não estavam me afeiçoando tanto. Mas agora o bicho pegou, tá? Agora tá todo mundo ali, parece que acordou pro reality, sabe? E tá começando a entregar mais nas provas, as provas estão mais interessantes de assistir. Porque uma coisa assim que eu tava com medo era de, num reality de talento, a gente ter que ficar assistindo por conta de drama, sabe? Que era uma coisa que eu vejo muita galera comentar aqui fora, e aqui eu vou estender a minha crítica pra qualquer reality, né? Eu vejo que as pessoas querem ver novela ao invés de reality. E aí eu não entendo por que as pessoas vão assistir um reality de talento pra ver novela, entendeu? Porque se é pra ver novela, cara, tem novela todo horário, sabe? Lá nas grandes emissoras e tal. Então, assim, não entendo por que as pessoas querem transferir uma característica que é de um produto para outro tipo de produto. E o meu medo com o Corrida das Blogueiras é que ele estivesse se tornando um reality novela, tá? Então, que pessoas talentosas estivessem perdendo espaço e benefícios, né, do próprio reality por conta de novelinha, por conta de, porque a pessoa não entrega, mas entrega reality, que pra mim é uma coisa que não faz o menor sentido até hoje. Mas, enfim, também não vejo como, por exemplo, quando existem pessoas muito polêmicas, digamos assim, né, pra não dizer outras coisas, que a pessoa diz que estão entregando entretenimento e tal, aí do nada essa pessoa que já tá sendo polêmica começa a passar certos limites, e aí as pessoas começam a cancelar horrores essa pessoa, e eu sempre fico me perguntando, mas a pessoa não estava entregando entretenimento até agora? Né? Por que até certo ponto é legal, é divertido, e depois desse ponto, nossa, porque a pessoa está se passando e tal? Sabe? Pra mim fica uma discussão um pouco complexa, assim, né, de participantes de reality, e até onde vale a pena ser entretenimento e... Enfim, esse tipo de questionamento tem me pegado bastante, e aí eu tô começando a pegar bode de reality de novo. De novo, o Corrida das Blogueiras, por si só, se eu só assistisse o Corrida das Blogueiras, eu iria estar amando, eu estaria me divertindo horrores, mas infelizmente, né, como a gente tá assistindo junto na internet, eu começo a pegar um pouco de bode por conta do que tá rolando fora do reality. As discussões, os participantes que as pessoas estão defendendo, os motivos que as pessoas usam para defender certos participantes, a onda de hate que alguns outros participantes sofrem e que para mim tem sido assim completamente desmedido, sabe? Não acho que porque a pessoa tenha cometido um erro, ela merece ser tão cancelada, ser tão xingada na internet, né? Um ódio assim tão grande e é muita mensagem, sabe? Podre que as pessoas mandam para outros, algumas até criminosas. Então, assim, eu tô pegando um bode real de reality depois que, principalmente a galera do Twitter, né, começa a ganhar muito espaço na internet e aí parece que tudo vira uma espetacularização de coisas que talvez não devessem ser espetacularizadas, não deveriam ser vistas com bons olhos, mas a galera acaba passando pano, a galera acaba, né, enfim, tratando isso como entretenimento e eu acho um pouco problemático. Mas enfim, fica aqui minha recomendação, assistam Corrida das Blogueiras, tá muito legal, o reality, tá? As provas estão bem interessantes, os jurados, gente, eu amo os jurados, todos os episódios eu fico gag de la gag com
os jurados, eles entregam horrores, né, no bom sentido de horrores. São pessoas assim muito talentosas, que têm uma visão muito interessante do mundo da blogueiragem, que tem bastante experiência. Então, assim, nota 10 de 10 pra mim o reality, tá? Pra mim não é a temporada mais icônica, ainda tá ali um pouco o nível de quarta temporada, talvez, que eu amo, tá? A quarta temporada. Eu acho melhor do que a quinta, mas não sei, tá entre a quarta e a quinta, essa sétima temporada, pra mim, até o momento, tá? A gente sabe que vai ter reviravoltas. Não sei se vai ter uma pausa de final de ano. Eu sei que, se a gente for contar, né, a quantidade de participantes que deveria ter até o dia da final, que é dia 13 de janeiro, alguma coisa vai ter que rolar nesse meio, senão vai chegar no dia 13 de janeiro sem ninguém ali pra competir. Então, tô bastante ansioso pra saber o que os divos inventaram aí pra manter a gente entretido até o dia 13. Tá bom? Mas vamos pro próximo. Bolsonaro preso. Gente, esse é o tema que eu falei que vou comentar assim bem en passant, tá? Bem rapidinho, porque, enfim, quero o clima do episódio lá em cima, então só quis trazer aqui nessa informação de que o Bolsonaro, como vocês já devem saber, foi preso por conta da tentativa de golpe. Outros militares de alta patente também foram presos. E, enfim, como eu trouxe todas outras notícias, né, relacionadas a essa investigação da trama golpista e tal, achei que valia a pena trazer também aqui a resolução que esse caso teve. Também acho importante frisar que é a primeira vez que militares de alta patente são presos por tentativa de golpe aqui no nosso país. Então, que vergonha, né? Que vergonha para essa galera que faz parte disso e principalmente para aqueles que apoiam esse pessoal aí de opiniões bem controversas, para não dizer outra coisa, né? Controversas não, vamos dar nome aos bois, né? Apoiar o golpe de Estado, apoiar militarização das coisas é criminoso, tá bom? A gente vive numa democracia, você pode até não concordar com as opiniões das outras pessoas, você pode não concordar que o político X ou Y é o melhor para governar o país, mas você querer que se instaure uma ditadura, né? Porque é isso que eles queriam, isso é criminoso e isso a gente não vai tolerar, tá bom? Então fica aí essa nota de repúdio a pessoas relacionadas a esse golpe, pessoas que apoiam esse tipo de golpe com qualquer justificativa que seja. A clássica frase, né? Fascistas não passarão. E viva o Brasil, viva a nossa nação, viva o colorido verde, amarelo, azul e branco, né? Que a gente vive todos os dias com a nossa democracia, com a nossa liberdade de expressão. Porque sim, a gente vive uma liberdade de expressão, senão eu nem poderia estar publicando esse podcast. Vocês não poderiam estar criticando, né, a democracia do nosso país, vocês não poderiam estar apoiando esse tipo de coisa livremente na internet. Então, assim, um beijo e que bom que a gente vive uma democracia, apesar de que às vezes a gente entra no paradoxo da tolerância, né? Será que a gente deveria tolerar tanto assim as pessoas intolerantes? Infelizmente, esse é um paradoxo e eu não tenho a resposta para vocês, tá? Mas se você quiser deixar um comentário sobre como lidar com essa questão da intolerância na internet, né, e opiniões muito extremistas, comenta aí que eu vou adorar aprender com vocês também. Agora vamos para o momento Vai Com Tudo! Vai Com Tudo assistir Stranger Things, quinta e última temporada. Ai, gente, eu falo isso com dor no coração. Mas tá chegando ao fim de Stranger Things, ou Coisas Estranhas, na Netflix, né? É uma série que marcou uma geração. Posso dizer isso? Acho que eu posso dizer, né? Não tô sendo audacioso dizendo isso. A série chegou na quinta e última temporada, que está dividida em 3 volumes. O volume 1 estreou nessa quarta-feira, dia 26 de novembro. O volume 2 sai no dia 25 de dezembro. E, por fim, o último episódio sai no dia 31 de dezembro. É pra gente passar, assim, o final do ano inteiro comentando Stranger Things, né, gente? Não sei o que pensar dessa estratégia da Netflix. Eu acho que foi bastante ousada, né, essa estratégia, mas eu acho que pode funcionar e eu acho que o objetivo deles de fazer a gente passar o Réveillon aí, né, todo final do ano comentando sobre a série, pode dar muito certo. Principalmente porque eu já assisti o primeiro episódio, eu tô louco pra assistir o segundo episódio, eu vou assistir logo depois que terminar de gravar aqui. E a série até o momento tá entregando bastante, tá? O primeiro episódio foi muito bom, eu gostei de tudo ali, não queria terminar. E quando acabou o primeiro episódio eu fiquei, meu Deus, não pode acabar, eu quero mais. Mas enfim, como já era tarde, né, e eu trabalho CLT, tem que acordar cedo, né, tem que aguentar até às 6 ali, com um carão, então acabei não assistindo os outros episódios, mas hoje eu quero assistir o episódio 2 e talvez até o 3.
Então, assim, tá muito viciante essa quinta temporada e eu acho que o final promete, tá? Então fica aí a indicação, se você ainda não assistiu as outras temporadas, corre que dá tempo de você assistir até lançar o último episódio. E se você tá assistindo também, comenta aí o que você tá achando, tá bom? Sem spoilers, pra não estragar a experiência de ninguém. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Não esquece que toda sexta-feira tem episódio novo do podcast aqui no Spotify e lá no YouTube também. Aos domingos tem vídeo novo lá no canal. E é isso, gente. Acho que dei todos os recadinhos. Não esquece também de me seguir nas redes sociais, @Renato Crovella. Tô postando alguns cortes por lá. E quem sabe agora que eu vou fazer uma pausa de final de ano, eu não consiga também criar outros tipos de conteúdo que não sejam só cortes para vocês, tá bom? Quero muito, mas vamos ver como é que vai ser o ritmo aí desse final de ano. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!